Jesus ama e consola. Deus assim nos abençoe. Amém. Irmãos, no domingo passado, aliás, no sábado passado, começamos a meditação sobre o texto de João 14. Neste texto, Jesus está nas suas despedidas, é o discurso de despedida de Jesus, dos seus discípulos. E no culto passado vimos que Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Somente por ele é possível chegar ao Pai. No texto de hoje, Jesus consola ainda os seus discípulos, continua o seu discurso, falando sobre a vinda do Consolador, a vinda daquele que viria para permanecer com os seus discípulos para sempre, e assim dar a eles a certeza da presença de Jesus com eles. Mas Jesus começa de uma forma diferente a sua palavra de consolo. Diz o versículo 15, Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Jesus chama a atenção dos seus discípulos para o que significa amar. Amar significa obedecer aos mandamentos dele. É um amor não só de sentimento, é um amor prático, palpável, tático. Assim, Jesus diz que seus discípulos, ao amarem, estariam cumprindo os mandamentos do Senhor. É claro que aqui Jesus não está fazendo uma barganha com os seus discípulos, dizendo, olha, vocês precisam me amar e cumprir os meus mandamentos, e aí eu vou amar vocês. Não. É um cumprir os mandamentos porque são amados por Deus. Assim, é um reflexo que Jesus está pedindo, já que eu estou me despedindo de vocês, já que vocês ficarão aqui, eu vou para o Pai, então permaneçam em mim, porque eu permanecerei junto com vocês quando vocês obedecerem aos meus mandamentos. É o mesmo caminho que o apóstolo Pedro, na carta de hoje, também conduz aquelas pessoas. Eles que foram chamados das trevas para a luz, agora estavam sendo motivados a viver essa fé no dia a dia. Não mais como algo para alcançar a graça do Senhor, mas como reflexo do amor ao Pai. Porque, na verdade, Pedro os consola antes, fala da sua importância para o Senhor, do seu acolhimento diante do Senhor, e então depois diz, agora então vivam, façam o bem, mesmo para aqueles que estão fazendo mal a vocês. Porque se vocês fizerem o bem e ainda assim forem acusados, isso é proveito a vocês. Agora, se vocês fizerem o mal e as pessoas os acusarem, qual que é o proveito da fé que lhes foi dada e da vida que Jesus comprou para ser verdadeiramente dedicada a Ele? Pedro, então, direciona as pessoas para a vida que é agradável ao Senhor. Mas Jesus não para por ali dando ordens para os seus discípulos. No versículo 18 ele diz: não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. É interessante que Jesus promete no versículo 16 o auxiliador, para então consolar os seus discípulos, e esse consolador, na linguagem jurídica da época, era o Paráclitos, aquele que se colocaria ao lado daquele que está sendo acusado. Então, desta forma,
não é simplesmente deixar as pessoas órfãs, é deixar o Espírito Santo junto para que, quando a acusação de qualquer um chegasse, não estariam sozinhos. Teriam o Espírito Santo para defendê-los. E por isso seriam consolados. É interessante que Jesus fala, lhes darei outro auxiliador ou outro consolador, porque ele, o próprio Jesus, já é o consolo daqueles que estavam. Pensem nos discípulos, em meio às tantas transformações do mundo, caminhar com Jesus, ouvir as suas palavras consoladoras, ver os seus milagres e o seu poder. Para eles era bom estar com Jesus. E agora, quando recebem a notícia de que Jesus vai embora, mas ao mesmo tempo Jesus mesmo diz, eu vou enviar outro consolador, e isso dava para eles alento, calma, diante daquilo que estava por acontecer. É claro, meus irmãos, estamos nos cultos pós-Páscoa, mas Jesus aqui alerta para o que estava ainda por acontecer. Nos cultos pós-Páscoa, nós temos a certeza de que Jesus ressuscitou dentre os mortos, mas o Consolador ainda não chegou. No domingo do Pentecostes, nós teremos sim o dia em que este Consolador realmente vem habitar junto com a igreja, consolá-los com as palavras eternas e dar-lhes a certeza da presença gloriosa de Jesus. Mas para nós, no dia de hoje, é importante compreendermos que, mesmo Jesus estando à direita do Pai, hoje nunca estamos sozinhos. O Espírito Santo habita junto conosco. E onde está o Espírito Santo, ali também está presente a Santíssima Trindade. O Espírito Santo, o Pai e o Filho. Quando começamos o culto, invocamos a presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é este que está junto conosco, aqui no nosso culto. Deus deseja estar presente também na nossa vida, no nosso dia a dia. Ele quer que os seus filhos levem Ele para junto do seu trabalho, para a sua casa, para a sua família. E como fazemos isso? Seguindo os conselhos do próprio apóstolo Pedro, vivendo a vida que Deus preparou para nós, sem ficar escolhendo quando fazer o certo, quando o errado. Não, fazendo sempre a coisa certa, aconteça o que acontecer, estejam diante de nós quem estiver, fazendo sempre a coisa certa. Hoje estamos celebrando também, irmãos, o Dia das Mães. Dentre as várias histórias que nós podemos ver e assistir e ler na internet, eu guardei uma de forma especial. É uma matéria que está na revista Ultimato. Um escritor fala da sua mãe, o nome dela, Maria Barros. Ele conta que na infância, todas as noites, na verdade, na madrugada, após as 2 da manhã, essa morava com a sua família de frente de uma igreja. Ela levantava às 2 da manhã, saía calmamente, abria a porta da sua casa, atravessava a rua e ia para a igreja de madrugada. Interessante que naquela época as igrejas ainda podiam ficar abertas. Ela entrava, ficava lá no fundo da igreja e ali orava para Deus. Ela tinha 10 anos de idade. Ali ela pedia para que Deus estivesse com ela, mesmo quando o seu pai estava muito bravo e a tratava mal.
a ela, a seus irmãos e à mãe. Ela pedia para que o Senhor conduzisse a vida dela para que ela encontrasse alguém para quem que pudesse viver e ter uma família. Essa mulher cresceu, perdeu seus pais e se casou. E quando ela tinha 37 anos e o seu filho tinha apenas 1 ano e 11 meses, ela perdeu seu marido. E a partir daquele dia ela tinha que cuidar da família sozinha. Ela tinha um camelô lá no centro de Belo Horizonte. E dia após dia ela fazia aquilo que ela aprendeu da igreja e de outros que foram exemplo para ela. Dia após dia, após o jantar, ela juntava os seus filhos, fazia as suas orações, lia a palavra, a devoção, cantavam alguns hinos e depois cada um podia ir descansar. Dia após dia ela fazia isso, mesmo quando estava cansada, mesmo quando as hemorragias da endometriose pesavam sobre o seu corpo frágil, todos os dias ela fazia isso. Aquele jovem, aquele menino, aquela criança, né, chegou na fase da adolescência. E lá pelos 13 anos ele conta que depois de um dia de muito bullying na escola, de muita coisa ruim que ele teve que absorver dos outros, ele tinha que descarregar em alguém a raiva que ele estava sentindo. Então ele chegou na casa dele e esbravejou para sua mãe: mãe, eu te odeio com todas as forças que eu posso ter. Ele pensou naquele momento que ele ia levar um bufetão na cara, que ele ia ficar sentindo pelo menos uma semana. Mas a mãe chegou para ele, o abraçou e disse assim: meu filho, pode falar quais são os seus motivos, e eu vou me arrepender deles. Mas eu quero te falar mais de 1000 motivos que eu tenho para poder te dizer que eu te amo, independente de como você está me tratando. O filho naquele momento perdeu tudo aquilo que ele estava tensionando fazer. Ele chorou amargamente, os dois conversaram e se abraçaram, e ele pôde aprender naquele dia que o amor de mãe é um amor diferenciado, que realmente transforma a vida de quem o recebe. Irmãos, nem sempre nós somos como essa mãe. Nem sempre a gente faz a coisa certa. Nem sempre nós temos forças para deixar de lado aquilo que nos aflige, os nossos tormentos, e demonstrar ainda assim amor para aqueles que às vezes nos odeiam, para aqueles que não entendem a nossa forma ou a vossa forma de conduzir e educar. Mas ainda assim, Deus nos chama a fazer aquilo que é certo. Deus nos chama a fazer aquilo que é da vontade do Pai. E por mais que nós não consigamos fazer plenamente a vontade de Deus, nós também precisamos ter outra certeza, que apesar, mães, das vossas falhas, vocês têm um Deus que não falha. Vocês têm um Salvador que é pleno e perfeito, para perdoar todo e qualquer pecado, não só dos seus filhos, mas também os seus.
porque vocês também não são perfeitas. Vocês têm um Deus perfeito. Vocês têm um Salvador perfeito, mas não são perfeitas. E é por isso que também nos domingos ou nos dias em que podemos ter culto, vocês podem da mesma forma se achegar diante do altar do Senhor, reconhecer as suas falhas, os seus pecados, os seus erros e depositar diante do Pai. E aqui receber dele perdão, vida nova, condição de continuar vivendo, de consciência limpa, não por ter feito tudo certo, mas porque Deus nos lavou de todo o pecado e de toda a maldade. Mães, certamente hoje vocês vão receber aquela famosa frase dos seus filhos: você é a melhor mãe do mundo. Aceitem, porque isto é verdade. Porque Deus deu vocês para os seus filhos. E deu os filhos de vocês para vocês. Isso não significa que vocês são perfeitas. Isso significa que, apesar das dificuldades, dos erros cometidos, os seus filhos se lembram apenas daquilo de bom que receberam de vocês. E isso é verdade porque Jesus enviou o Espírito Santo para estar também com os seus filhos, para que eles possam ser capazes de dizer palavras boas e edificar e fortalecer e fazer a vida de vocês felizes, porque Deus assim os conduz nestas mesmas palavras. Aceitem. É para vocês, é de coração, é de quem tem o coração regenerado pelo sangue de Cristo, que tem o coração transformado pelo Consolador, aquele que dá as condições para nós agirmos e falarmos assim. Filhos, as suas mães não são perfeitas, mas elas são as melhores que Deus poderia dar para vocês. Deus não faz escolhas erradas. Se há erro, isso é dos homens, não de Deus. Então, celebrem esse dia com alegria e devoção. Agradeçam ao Pai dos céus pela mãe que Ele vos deu. Louvem ao Senhor, porque a mãe que Ele vos deu é cristã e também trouxe vocês para o caminho certo, o caminho para a vida eterna. Louvem o Senhor. Muitos hoje não podem mais abraçar suas mães, porque elas já estão na glória junto com o Pai Celestial. Talvez pode ser um dia triste. Pode ser, mas pode não ser também. Porque podemos lembrar com alegria a oportunidade de viver com alguém que recebeu também o Espírito Santo de Deus, que tinha as suas limitações, que tinha as suas dificuldades, mas que ainda assim serviu com alegria para nos conduzir no caminho da vida eterna. Então agradeçam por elas, mesmo que elas não estejam aqui. Porque se vocês estão aqui, é porque Deus dividiu a criação com elas e fez vocês nascerem do ventre delas. Agradeçam, celebrem este dia, louvem o Senhor. E no final das contas, irmãos, hoje é um dia em que podemos celebrar o consolo que Deus nos dá, porque o Senhor, apesar das nossas dificuldades e deficiências, ainda manda o seu Consolador para nós. Nós não somos perfeitos em nada que fazemos. Na verdade, temos mais erros do que acertos.
Mas é a estes que Jesus também deixou a sua santa ceia, o banquete do amor e do perdão. E cada vez que podemos estar na casa do Senhor e receber o corpo e sangue de Cristo no pão e no vinho, recebemos também o perdão, vida nova. A partir daquele momento, é como se nós nascêssemos ali. Então hoje, quando Deus os convida para esse banquete, não hesitem, venham e participem, recebam perdão, recebam com ele fortalecimento na fé, recebam a certeza de que todos os dias Deus está com vocês, é Ele que vos conduz, é Ele que está ao vosso lado e estará assim para todos sempre. Porque é por meio de Jesus e por meio do Espírito Santo que hoje habita o nosso coração que nós podemos fazer algo certo. E se nós o podemos, é Ele que deve ser glorificado. Aproveitem, a vida é bela. Nossas mães são bênção do Senhor. Se elas estão aqui, abracem e agradeçam. Se elas estão longe, dê uma ligadinha. Elas vão gostar de ouvir a voz de vocês. Se elas já partiram, agradeçam ao Senhor porque por tantos anos vocês puderam aprender com essas mulheres imperfeitas, porém extremamente amáveis, que vos conduziram com os seus erros e acertos no caminho do Senhor, mas que também puderam se colocar como filhas de Deus, instrumentos nas mãos do Pai. Que Deus assim abençoe. E mães, feliz Dia das Mães. Deus os abençoe. Amém. Nos coloquemos de pé.